Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Vamos ler do verso 16 até o último versículo deste capítulo, que é o versículo 26. Ontem nós tivemos encontro de mulheres, também tivemos encontro de homens. O pessoal cansou tanto lá na Cristolândia que não vieram hoje, né, no culto. Mas ontem os homens, éramos 10 homens, estávamos lá na Cristolândia, passamos a tarde lá, ouvindo testemunhos e um tempo de comunhão, lá na última fase, no CFC2, no Batistinha. Foi muito rico o tempo que tivemos lá. Acredito também que tenha sido muito rico o tempo que as mulheres tiveram de oração, de partilha, de comunhão. Ontem lá na Cristolândia eu fiz uma pergunta e eu gostaria de repeti-la aqui hoje, antes mesmo de lermos o texto. E a pergunta foi: qual a maior distância que você já percorreu na sua vida? Quer dirigindo, quer pilotando, quer caminhando, ou mesmo, quem sabe, correndo. Qual a maior distância que você já percorreu na sua vida? Alguma viagem que você fez? Vai que você já saiu daqui e foi lá para Roraima de carro. Vai que você saiu daqui, como eu ouvi de um irmão, e foi lá na Argentina e voltou passando por São Paulo e tantos outros lugares. Isso dá mais de 7.000 quilômetros. Você deve estar pensando aí, os irmãos que estão nos visitando do Nordeste, calculando aí quantos quilômetros dá de Brasília até qual cidade? Barreiras. Ah, é aqui pertinho. Não vale, não. Não dá nem 1.000 quilômetros. A gente só para no Rosário para tomar aquele café, mas é pertinho. Mas você, enquanto pensa aí numa distância maior que você já percorreu, talvez você esteja lembrando aí da viagem para São Paulo e outros mais, né? Que dá aí sempre mais de 1.000 quilômetros e a ida, a volta, se somado, dá mais ainda. Paulo está falando, de alguma maneira, escrevendo aos Gálatas, de uma distância que não se mede em milímetros, centímetros, metros, quilômetros ou anos-luzes. Porque a ideia é que, por mais que você já tenha percorrido uma grande distância na sua vida, há uma distância para percorrermos na vida cristã que é um grande desafio para nós. Não é uma distância geográfica, é a distância entre o que sabemos e o que fazemos. Pensa numa distância para percorrermos. Paulo foi quem disse aos romanos que aquilo que eu sei que preciso fazer, eu não faço. E aquilo que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Tiago disse que aquilo que sabemos que precisa ser feito, nós não fazemos porque pecamos. Ou pecamos ao não fazermos. Aqui, como vamos ler agora, em Gálatas capítulo 5, a partir do verso 16, e na verdade Paulo vem falando disso desde o versículo 1, ele parece nos apresentar um caminho para encurtarmos essa distância entre o que sabemos e aquilo que fazemos. Diz assim o texto, Gálatas, a partir do verso 16. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Ou seja, ninguém é preso porque ama demais, ou qualquer uma das outras virtudes. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando
uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, porque sabemos que o Senhor é o único Deus e reconhecemos, Pai, nossa carência de obedecermos ao Senhor, de fazermos aquilo que nós sabemos. Por isso, como lemos na tua palavra e aprenderemos não só nesta noite, mas durante toda esta nova série de mensagens, precisamos aprofundarmos raízes. E não se aprofunda raízes aquele que não é guiado pelo Espírito Santo. Ajuda-nos a refletirmos as virtudes deste fruto. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele tem um desafio que está sendo vivido pelos seus destinatários. E o desafio principal é serem influenciados pelo fato de que só Jesus Cristo não é suficiente. Há aqui no meio deste povo judaizantes que acreditam que é preciso Cristo e mais a lei. Não é que a lei não seja importante. Não é que a lei, em especial o cerne dela, que são os 10 mandamentos, não tem ainda lições contínuas para a nossa vida. A questão é que não dá para usar de igual pé a suficiência de Cristo e a autoridade da lei, porque Cristo é o cumprimento da lei. E se Cristo é o cumprimento da lei, ele está acima da lei. Por isso, nota de rodapé, não há nenhuma adição necessária na vida cristã além de Cristo. E em qualquer ambiente, e em qualquer lugar, e em qualquer mensagem, e em qualquer canção, que haja alguma adição a Cristo, isso é desnecessário, para não dizer heresia. É preciso Cristo e mais um rito, isso é heresia. É preciso Cristo e mais um voto, isso é heresia. É preciso Cristo e mais uma intercessão de alguém que já morreu, heresia. É preciso Cristo, mas o livro do fundador da denominação é heresia. É preciso Cristo e mais Ellen White, heresia. É preciso Cristo e mais Luiz Francesco, heresia. É preciso Cristo e mais Allan Kardec, heresia. O que Paulo está mostrando e estabelecendo é que o desafio dessa distância que eu citei entre o que sabemos e o que fazemos tem pelo fato de que os nossos ouvidos são aguçados para recebermos, muitas vezes, falsos ensinamentos. Falsos ensinamentos geram falsa vida cristã. Falsos ensinamentos geram falsa adoração. Falsos ensinamentos geram uma vida pendente no relacionamento com Deus e, consequentemente, na reflexão deste relacionamento com Deus, com todos que estão à nossa volta. A nossa nova série de mensagens, Aprofundando Raízes, quer falar ou tratar justamente do nosso relacionamento vertical e do nosso relacionamento horizontal, ou seja, o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com as pessoas. Na verdade, essa palavra raízes, vocês vão perceber à medida que formos caminhando com a nossa série de mensagens, ela forma um acróstico. E hoje, por exemplo, nós vamos focar na primeira letra, através desta passagem que nós lemos. A letra R de raízes, que vai trazer para nós a palavra relacionar. Sobre o fruto do Espírito, como Paulo mostra a necessidade do povo de andar no Espírito, quanto mais andamos no Espírito e somos guiados pelo Espírito, mais é encurtado a distância entre o que sabemos e o que nós fazemos. Quem anda, sai de um lugar. Quem anda, chega num lugar. Não é assim? Sai do ponto A e vai para o ponto B. Para Paulo, a maneira de encurtarmos a distância entre o que sabemos e o que fazemos é tendo como ponto de partida o Espírito e tendo como destino o Espírito. Eu inicio com o Espírito Santo, eu concluo com o Espírito Santo. E o que o Espírito Santo está fazendo? Ele está como um artesão lapidando ou aperfeiçoando a imagem de Cristo na minha vida. Consegue imaginar um artesão com a sua ferramenta esculpindo algo numa madeira ou numa pedra? Imagina uma madeira bruta e um artesão fazendo ali
toda uma obra de arte com o rosto de alguém ou com a silhueta de alguém. Imagina a ferramenta cortando a madeira ou quebrando a pedra. Agora imagina que você é essa madeira e que você é essa pedra e que o Espírito Santo é esse artesão e que ele também usa uma ferramenta para te machucar. Mas enquanto ele te machuca com a sua ferramenta, arrancando casca, arrancando madeira e quebrando essa pedra bruta, ele está formando alguém em você. E esse alguém é Jesus Cristo. 1 João capítulo 2, versículo 6 diz que quem está em Cristo deve andar como Cristo andou. Na versão da Bíblia Viva, o texto diz assim: todo aquele que diz ser cristão deve viver como Cristo viveu. Romanos 8, versículo 29 diz que nós fomos chamados para sermos conforme a imagem do seu Filho, Cristo Jesus. Sermos parecidos com Ele. Esse é o chamado de Deus para mim e para você. O Espírito Santo, irmãos, é este agente pessoal. É a terceira pessoa da Trindade. E como agente pessoal, ele tem três coisas que nós, enquanto pessoas, temos. Ele pensa, ele sente e ele decide. Pensamento, sentimento e volição. O Espírito Santo é apresentado na Bíblia como um agente pessoal. Ele é o próprio Deus em pessoa do Espírito Santo, e há algumas passagens bíblicas que mostram algumas coisas interessantes sobre o Espírito Santo, sobre a sua personalidade, sobre a sua divindade, sobre a sua funcionalidade e sobre a sua habitação em nós. Grava aí, por favor. O Espírito Santo, ele pode ser entristecido. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selado para o dia da redenção. O Espírito Santo é um agente pessoal. João 14:16, o próprio Jesus disse: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador. Ele age em nós, para que fique convosco para sempre. Nós podemos mentir ao Espírito Santo. Atos capítulo 5, do verso 1 ao verso 4, mostra aquele momento em que Ananias e Safira estão escondendo algo dos apóstolos quanto à propriedade que venderam, e lá diz assim: mas um certo homem chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Não é que o Espírito Santo pode ser enganado por nós. É que nós, nessa relação com ele, como um agente pessoal que habita em nós, temos muitas vezes essa manobra manipuladora de tentar mentir para ele. Olha o último versículo, verso 4. Guardando não ficava para ti, e vendido não estava em teu poder. Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. O Espírito Santo é o próprio Deus. Diz no texto da criação, em Gênesis capítulo 1, que no princípio criou Deus os céus e a terra, e o Espírito pairava sobre a face das águas. Ele é eterno. Esse é um atributo divino. Lá em 2 Coríntios 3,17, diz: ora, o Senhor, com S maiúsculo, é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo, irmãos, eu vou só citar os outros textos. Em João 15:26, ele, como função, ele dá testemunho de Jesus. Em João 16:8, ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Em João 16:13, ele guia os crentes na verdade. Em João 16:14, ele glorifica a pessoa de Jesus. Em João 16:15, ele anuncia o que recebeu de Jesus. O Espírito Santo, Efésios 1, versículo 13, ele é o penhor da nossa herança. Ele é o penhor da nossa salvação. Lá diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele, que é Cristo, também crido, fostes selado com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo habita em nós.
O Espírito Santo habita em todos aqueles que creem em Jesus. Mas guarda isso aqui, que é muito importante. Ter o Espírito Santo não é a mesma coisa de ser cheio do Espírito Santo. Ter o Espírito Santo não é a mesma coisa de ser cheio do Espírito Santo. E perceba, há uma terceira coisa ainda que eu não citei. Eu não falei dos dons do Espírito Santo, eu falei entre ter o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. E uso a citação do John Piper para explicar isso, sobre a diferença entre ter o Espírito e ser cheio do Espírito. Temos o Espírito, não que isso seja pouco, quando, conforme a leitura aqui de Efésios 1:13, cremos na palavra da verdade que é Cristo Jesus. Mas somos cheios do Espírito Santo quando ele nos tem em fatias cada vez maiores. Quando ele domina cada vez mais a nossa vida. Quando os nossos pensamentos, quando os nossos sentimentos e quando a nossa volição é mais direcionada e conduzida por ele. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo: vós que tens o Espírito, andem no Espírito. É como se ele estivesse dizendo: sejam guiados pelo Espírito. O próprio Jesus disse em João 16:13 que o Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade. Essa é uma pergunta importante para fazermos nessa noite. Eu tenho o Espírito apenas, ou além de ter o Espírito, eu também tenho sido cheio do Espírito, vivendo a plenitude do Espírito Santo. Irmãos, o fruto do Espírito, que é onde eu vou focar principalmente aqui na passagem que nós lemos, é que gera em nós um relacionamento profundo com o Senhor. É o que nos faz também ter um relacionamento saudável conosco mesmo e automaticamente nos faz ter um relacionamento saudável com as pessoas à nossa volta. Aprofundar raízes é ter um relacionamento tão íntimo com o Senhor, conduzido e guiado pelo Espírito, que passa a ter fatias maiores de nós, nos ajudando, nos consolando, nos guiando, que esse relacionamento íntimo, ele desemboca em relacionamentos saudáveis, tanto com as pessoas quanto conosco mesmo. Há três coisas aqui sobre o fruto do Espírito: sua natureza, sua variedade e o seu cultivo. Sobre a sua natureza, o que Paulo está mostrando, por isso ele repete por pelo menos 4 vezes a palavra ou a pessoa Espírito Santo, é mostrar que a natureza do fruto não é humana. Então guarda isso aqui que é muito importante. O fruto do Espírito, já está dizendo, é fruto do Espírito. É criado pelo Espírito. É desenvolvido pelo Espírito. É produzido pelo Espírito. Não é um fruto do Espírito produzido pelos homens. Não é baseado em esforço, ou truque, ou maquiagem humana. Imagina um agricultor inexperiente que recebeu vários pomares como herança numa terra e via que, apesar de frondosas aquelas árvores, elas não tinham frutos. E ele era alguém que recebia muitas visitas e decidiu fazer o seguinte: eu vou produzir frutos nessas árvores. Foi na loja e comprou vários frutos artificiais de plástico. E chegou lá nas árvores e começou a colocar os frutos. Lá na macieira, lá no pé de limão e tantos outros. E as pessoas, quando chegavam, olhavam de longe do alpendre da casa e ficavam admirados com tantos frutos bonitos, com cores viçosas, frutos atraentes. Mas até alguém dizer assim: podemos ir até aqueles pomares e recolher os frutos. E ele teve que fazer toda uma manobra para evitar que as pessoas fossem lá. Sabe por quê? Porque os frutos que nós produzimos, eles podem até ser bonitos, mas eles são artificiais. É como se os frutos que o homem produz tivessem apenas sabor Espírito Santo. Já comprou algum produto que é tipo, porque agora tem isso, né? Linguiça tipo calabresa. Não é calabresa, é tipo calabresa. Eu já caí nessa, irmãos. Lá em casa a gente não usa margarina, a gente só usa manteiga quando usa. E aí um dia meus olhos brilharam quando eu vi num refrigerador de um mercado promoção. E aí fui lá e comprei a manteiga, todo feliz, metade do preço, geralmente é 12, 14 reais, estava 5,99 e eu levei para casa feliz e quando cheguei, só fui olhar os detalhes depois, estava lá, mistura vegetal, tipo manteiga. Não tinha soro de leite, não tinha nada.
Talvez o cheiro. Você colocava na frigideira, era pior do que margarina. Às vezes, irmãos, nós nos contentamos com tipo ou sabor fruto do Espírito. E o que a Bíblia está dizendo é que a natureza do fruto do Espírito é o próprio Espírito. E que esse fruto, ele tem variedades, pelo menos aqui diz sobre 9. E perceba que há um contraste, porque as obras da carne são variáveis, mas o fruto do Espírito também. Aquilo que nós produzimos, por mais bonito que seja, no fundo vai ser comparado mais às obras da carne do que ao fruto do Espírito, porque as obras da carne, sim, são produção nossa e não do Espírito. Por isso o Espírito habita em nós, para produzir aquilo que nós mesmos não podemos produzir. Religiosidade não produz fruto do Espírito. Ritualismo não produz fruto do Espírito. Dogmatismo não produz fruto do Espírito. Legalismo não produz fruto do Espírito. A religião não produz fruto do Espírito. A denominação não produz fruto do Espírito. O nosso dinheiro não produz fruto do Espírito. Sabe o que é que produz fruto do Espírito? Ser cheio do Espírito. Mas sabe a única maneira de sermos cheios do Espírito? E é nesse enredo que Paulo está mostrando, sendo vazios de nós mesmos. É impossível sermos cheios do Espírito Santo enquanto formos cheios de nós. É incompatível. Para ser cheio do Espírito Santo, eu preciso me esvaziar de mim mesmo. Então, esse fruto que tem natureza espiritual, tem variedade, esse fruto ele é cultivado em nós, por meio da ação e da obra do Espírito Santo em nossas vidas. E aqui, irmãos, quero aplicar algumas coisas, caminhando já para o fim. É que esse R de relacionar, que encontramos aqui nessas variedades do fruto do Espírito, mostra para nós que aquilo que o Espírito produz em nós nos faz aprofundar raízes. Desculpe a redundância ou até o eufemismo, para cima, nos faz ter raízes para cima, nos faz ter raízes para fora e nos faz ter raízes para dentro. Como assim, pastor? É que essas 9 virtudes do fruto do Espírito, de maneira tridimensional, aponta para o nosso relacionamento com Deus, aponta para o nosso relacionamento com as pessoas e aponta para o nosso relacionamento conosco mesmo. Em primeiro lugar, o fruto do Espírito nos faz aprofundar raízes no nosso relacionamento, R de relacionamento com Deus. O texto, no versículo 22, diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. É como se Paulo estivesse dizendo que a dificuldade deste povo em perceber a liberdade e não libertinagem que há em Cristo, operada em nós pelo seu Espírito, nos faz amar a Deus sobre todas as coisas. Como vencer as obras da carne, irmãos? Como vencer essas obras que, inclusive, a lista é maior do que as variedades do fruto do Espírito? Paulo está ensinando que vencemos as obras da carne quando amamos menos a nós mesmos. É uma guerra de amores, é uma guerra de afeições aqui. Quanto mais amamos a nós, em detrimento do amor a Cristo, mais produzimos os nossos frutos. Quais são? As obras da carne. E quanto menos amamos a nós mesmos e mais amamos a Cristo, mais o fruto do Espírito, produzido pelo Espírito, em variedade, cultivado por Ele, é produzido em nós. Alegria, aqui, que é a palavra chara, conheci uma pessoa que se chama Chara, aqui em Brasília, é no grego alegria. E sabe o que é interessante aqui? É que essa palavra, chara, é a alegria fundamentada num relacionamento consistente com Deus. Não é a alegria que provém das coisas terrenas ou triunfos passageiros. Nem mesmo é a alegria de triunfar sobre um rival. Antes, é o gozo que tem Deus como seu fundamento. A paz, que é a palavra eirene no grego, significa ou refere-se fundamentalmente à reconciliação que temos com Deus. Em outras palavras, Paulo está dizendo que o Espírito produz frutos que nos ajuda, fruto que nos ajuda nessas variedades a estreitarmos o nosso relacionamento com Deus, a encurtarmos aquilo que sabemos em detrimento do que fazemos, amando mais a Deus, nos alegrando mais em Deus e nos reconciliando ou desfrutando dessa reconciliação que temos em Deus.
Essa paz aqui, irmãos, não significa ausência de problemas, mas, sobretudo, a consciência de que nossa vida está nas mãos de Deus. É interessante nós observarmos que essa primeira tríade do fruto do Espírito aponta para raízes crescendo para cima. É o R de relacionar-se em mais apego e satisfação e contentamento em Deus, amando-o, alegrando-se nele e tendo a sua satisfação completa nele. Olhando para os nossos corações e para a nossa própria vida, pensa bem aí, o que você mais ama na sua vida? Sabe como saber isso? O que nós mais amamos é a pauta das nossas orações. O que nós mais amamos é o que nós mais pedimos. O que nós mais, não estou dizendo que não devemos pedir a Deus, pelo contrário, mas é muito tênue, é muito desafiador observarmos que muitas vezes nós não amamos a Deus. Temos um coração idólatra e, na verdade, amamos aquilo que Deus pode dar. E nós nos relacionamos com Ele muitas vezes apenas de maneira utilitarista, interesseira. Quanto mais amamos a Deus, mais a evidência de que somos cheios do Espírito Santo. Há quem meça o ser cheio do Espírito Santo por eventos ou manifestações exteriores, muitas duvidosas, muitas confusas, muitas não respaldadas biblicamente. Há quem meça o ser cheio do Espírito Santo pelo ativismo numa igreja, numa instituição religiosa. Há quem meça o ser cheio do Espírito Santo por aquilo que se conquistou em nome de Deus. Mas o texto é claro em nos dizer que o fruto do Espírito, produzido pelo Espírito, em variedades e em cultivo do Espírito, evidencia que somos cheios dele, do Espírito, por amarmos a Deus sobre todas as coisas, por nos alegrarmos nele e na sua obra. E também, irmãos, por nos alegrarmos no fato de que fomos, Romanos 5, verso 1, justificados por Cristo pela fé e temos paz com Deus. Essas são virtudes ligadas ao nosso relacionamento com Deus. As próximas 3 virtudes do Espírito, pegando o R de relacionar, fala do nosso relacionamento com as pessoas. Longanimidade, benignidade e bondade. Perceba uma coisa interessante. A palavra aqui para longanimidade significa ânimo espichado. Ânimo espichado ao máximo. É a pessoa tardia em irar-se, trata-se de paciência para suportar injúrias de outras pessoas. Sabe o que mais? Descreve o homem que, ou a pessoa que, tendo condições de vingar-se, não o faz. Está aqui um bom termômetro para você avaliar se você é uma pessoa longânima. Você é uma pessoa vingativa? Benignidade, a palavra significa gentileza. Refere-se a uma disposição gentil e bondosa para com os outros. Fala de alguém que experimenta uma verdadeira conversão e, por isso, reflete de maneira amável a própria bondade de Cristo. E a palavra bondade aqui refere-se a uma bondade ativa como um princípio energizante. A bondade pode reprovar, corrigir e disciplinar, mas, automaticamente, a bondade está sempre disposta a ajudar. Em outras palavras, irmãos, essa tríade nos nossos relacionamentos é a reflexão visível e até palpável do anterior relacionamento já aprofundado pela obra do Espírito ou fruto do Espírito em nós com relação a Deus. Amá-lo, nos alegrarmos nele e desfrutar de paz. Quem ama a Cristo, quem se alegra em Cristo e desfruta e regozija-se de paz pela obra de Cristo, é longânimo, reflete a longanimidade, reflete a bondade e reflete a benignidade. Perceba que se o fruto do Espírito é produzido pelo Espírito, eles não são desassociativos. Ou seja, o convite da palavra não é para você buscar um das 9 virtudes, porque eu já ouvi isso. Olha, irmãos, busca um de cada vez. Peça para Deus para te fazer alguém amável.
depois ele vai te fazer alguém benigno e assim sucessivamente. Não é isso, irmãos. O texto não se trata disso. O texto está dizendo que quem tem o Espírito e anda no Espírito, ele desenvolve o fruto do Espírito. E esse fruto tem 9 gomos. Esse fruto tem 9 virtudes. E elas não são desassociativas. Pelo contrário, essas virtudes são inseparáveis. Uma coisa leva a outra. Porque todas essas virtudes falam de um mesmo Espírito. Já pensou? Eu tenho o Espírito em mim, eu quero e busco pela palavra andar no Espírito, mas primeiro a longanimidade, depois a benignidade. Não é assim que funciona. Por isso o desafio se torna ainda maior. As pessoas dizem que você tem um ânimo espichado. As pessoas dizem que você está sempre disposta a ajudar. As pessoas dizem que você é uma pessoa não vingativa. Se a resposta é não para todas essas perguntas, eu quero te informar que você não ama a Deus sobre todas as coisas, que você não tem Cristo como a sua plena alegria e que a paz, a reconciliação ainda não está sendo desfrutada plenamente por você. Onde está o problema? Eu amo mais a mim mesmo do que a Cristo. Por isso não tenho um ânimo espichado. Eu não me alegro em Cristo, eu me alegro nas circunstâncias. Por isso eu não sou benigno. Eu não tenho paz pelo fato de que, apesar de não ter ausência de problemas, Deus continua no controle e a minha vida está nas mãos dele. Eu não confio nisso, que a minha vida está nas mãos dele. Por isso, eu não tenho e não reflito bondade. Percebe? Que a falta de uma virtude está conectada à falta das demais e que tudo começa pelo fato de que as minhas raízes não estão enraizadas, fundadas em Cristo. E por último, irmãos, as virtudes ligadas ao relacionamento conosco mesmo. Fidelidade, mansidão, domínio próprio. A palavra fidelidade aqui, que Paulo usa, é a mesma palavra no grego para a maioria das vezes que aparece a palavra fé no Novo Testamento. É a palavra pistis. E sabe o que significa pistis? Digno de confiança. Olha que interessante. Vai se desdobrar nos nossos relacionamentos interpessoais, mas está falando da pessoa que é fiel. Ela é digna de confiança. Isso vai se desdobrar nos relacionamentos, mas agora essa tríade, essa última tríade, fala de nós mesmos. Significa lealdade. Significa, como eu já disse, ser digno de confiança. O fruto do Espírito se manifesta através de virtudes conectadas ao relacionamento com Deus, ao relacionamento com as pessoas e ao relacionamento conosco mesmo. Fidelidade. Segundo, mansidão. É a palavra prautes no grego, traduzida aqui, significa dócil, domesticado. Você é domesticado ou é selvagem? Por quem que eu sou domesticado? Pelo Espírito Santo. Você já foi ou está sendo adestrado pelo Espírito Santo? Você é ensinável ao ponto do Espírito Santo, que é uma pessoa e que habita em nós, te adestrar? Dócil, submisso. Sabe o que significa aqui essa palavra? Prautes, no grego, para mansidão, é poder sob controle. A palavra era usada para um animal que foi domesticado e criado sob controle. Já percebeu, irmãos, que o pecado nos descontrola? E que se não fosse a graça de Deus muitas vezes eu digo que é como se fosse um pé bem pesado num pedal de freio, de um caminhão na ladeira. E sabe quem é o caminhão? Nós. Quanto mais vivemos para nós mesmos, mais desgovernados nossa vida é. Nós vivemos, a nossa vida se torna. Então, mansidão aqui não está falando de palavras apenas. Às vezes a gente olha para as pessoas e fala assim, nossa, como fulano é manso. Cuidado. Já falaram isso sobre a minha cachorrinha. Até passarem a mão na cabeça dela. Porque aparências enganam. Como eu falei, às vezes a gente compra no mercado também nossos frutos e colocamos nos pomares da nossa vida. Porque a gente reflete muitas vezes assim, não, fulano não pode, né, saber quem eu realmente sou. Então eu vou mostrar aqui que eu, né, sou a pessoa controlada. O Espírito Santo precisa nos domesticar, irmãos. E por último, domínio próprio. É a palavra aqui, egkrateia, no grego, que significa autocontrole, domínio dos próprios desejos e apetites. Olha que contraste interessante. Paulo está dizendo que nós temos um apetite, que são as obras da carne,
e que esse apetite é controlado pelas virtudes do Espírito Santo. É por isso que não fazemos o que queremos sempre. É por isso que não falamos o que vem na nossa teia. É por isso que a gente sorri e acena em muitas situações que queríamos dar a voadora. Você acha que é porque você é bom? Não. É porque há uma obra sendo feita em nós. E como eu já disse, o fruto do Espírito não é produzido pelo homem. É produzido pelo próprio Espírito. Essa palavra, egkrateia no grego, domínio próprio, aplicava-se à disciplina que os atletas exerciam sobre o próprio corpo. 1 Coríntios 9, 25 fala disso. Paulo ilustra a vida cristã, a disciplina de um atleta. E o domínio do próprio cristão com relação aos desejos da sua carne. 1 Coríntios 7, 9, Paulo falando sobre o contexto do casamento. Em outras palavras, irmãos, os salvos em Cristo são habitados pelo Espírito para serem cheios do Espírito. E por serem salvos em Cristo, eles, ilustrando ou refletindo o que Jesus fez, sendo crucificado no madeiro, esses salvos que são habitados pelo Espírito crucificam a sua carne, crucificam a sua própria vontade. É o que o versículo 24 aí diz. E os que são de Cristo, Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Encerro, irmãos, dizendo que nós temos um grande desafio. Às vezes, nós nos contentamos com raízes muito superficiais e seguimos a vida sem, de fato, refletirmos sobre o nosso amor a Cristo, o nosso amor às pessoas, mas também esse amor na relação que temos conosco mesmo. Geralmente, nós invertemos a última tríade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, que é como devemos nos relacionar conosco mesmo, a gente inverte e a gente quer relacionar conosco mesmo com a primeira tríade, amando a nós mesmos, nos alegrando em tudo que a gente faz, e aí estamos sempre insatisfeitos e frustrados e não vivemos alegres, e também tendo ou buscando paz apenas nas circunstâncias, nos sentimentos. Por isso que eu disse que é uma guerra de amores. E há inversões muitas vezes em nosso coração. O texto se encerra dizendo, no verso 25, se vivemos no Espírito, Paulo repete de novo, andemos também no Espírito. E o verso 26, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, irmãos. Não para darmos carteiradas religiosas. Precisamos ser cheios do Espírito Santo para que essas virtudes do fruto do Espírito, nas raízes que se aprofundam no nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento com as pessoas e no nosso relacionamento conosco mesmo, sejam desenvolvidos. Quero convidar você a fechar os seus olhos e a orarmos neste momento, pedindo a ajuda do Espírito para que andemos no Espírito. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ouvimos Tua palavra nesta noite para vivermos no Espírito e também para andarmos no Espírito. O Senhor nos chama para aprofundarmos raízes, tanto na nossa relação com o Senhor, como na relação adequada com os outros e conosco mesmo. Então ajuda-nos, Senhor, por meio do Teu Espírito, a Te amarmos mais, a Te desejarmos mais, a nos alegrarmos mais em Tua presença, a nos lembrarmos que a alegria é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Que a paz é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. E assim ajuda-nos, Senhor, a refletirmos essas virtudes por meio da longanimidade, da benignidade, da bondade, que são virtudes que ligam-nos aos outros. Essas raízes crescem para cima, mas essas raízes também crescem para fora. Não por serem superficiais, mas porque ajuda-nos a sermos intencionais, interessados em desenvolvermos relacionamentos saudáveis com as pessoas, para refletirmos o Evangelho, para pregarmos o Evangelho. Quem aprofunda suas raízes em Cristo não é indiferente nos seus relacionamentos. Ajuda-nos, Senhor, pelo Teu Espírito, a desenvolvermos estas virtudes que não são desenvolvidas por nós mesmos. E por fim, ajuda-nos também, Senhor, a termos uma relação adequada conosco mesmo. Fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ó Deus, nossa oração nessa noite é: adestra-nos pelo Teu Espírito. Controla-nos pelo Teu Espírito.
Ajuda-nos a sermos dignos de confiança. Ajuda-nos a sermos disciplinados como um atleta que se prepara para uma competição, desenvolvendo, Pai amado, este fruto, não por nós mesmos, por esforço ou mérito humano, mas pelo fato de que temos o Teu Espírito. Agora reconhecemos que não queremos apenas ter, queremos e precisamos ser cheios. Assim oramos. Ajuda-nos a aprofundarmos raízes. Em nome e por amor de Jesus. Amém e amém.